Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly, do canal Resenhas da Kelly. E no vídeo de hoje, eu queria bater um papinho com vocês sobre o meu primeiro ano sem tomar anticoncepcional. Eu gravei um vídeo ano passado, no comecinho desse ano, não me lembro bem, mas fazia pouco tempo que eu havia parado de tomar anticoncepcional depois de ter tomado anticoncepcional por 20 anos, gente. Isso mesmo. Para ser mais precisa, foram 19 anos e alguns meses que eu tomei anticoncepcional sem nenhuma pausa, tá? Sem nenhum tipo de pausa. Houve troca de medicamento uma ou duas vezes. E o que eu tomei por mais tempo foi aquele Gestinol 28. Eu tomei o Gestinol 28 por 14 anos. E nos últimos anos eu estava tomando Desogestrel, tá? Vou retomar um pouquinho da minha saga, do porquê que eu parei de tomar. E aí vou falar os primeiros sintomas, né, que eu tive lá, bem na época da parada, mas tudo ainda estava muito confuso. E agora, um ano depois, é que as coisas finalmente estão entrando em ordem, tá bom? Então o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas se você gosta dessa temática, de entender como que o nosso corpo funciona, como que o anticoncepcional age, e se você toma remédio e está precisando parar, ou está querendo parar, mas está com medo do que possa acontecer, se vai deixar pele oleosa, se vai dar acne, se vai dar queda de cabelo. É claro que cada corpo é único, cada um tem uma reação diferente, mas eu posso compartilhar com vocês um pouquinho de como foi comigo, tudo bem? Então, bom, eu, como falei para vocês, eu tomei anticoncepcional por 19 anos, eu tenho 39 anos, então já não é uma idade muito bacana para a gente tomar o anticoncepcional. Mas não foi nem essa questão que me fez parar de tomar o anticoncepcional. Eu tomei o Gestinol 28 por muito tempo, e nos últimos tempos eu comecei a ter muito sangramento de escape, um sangramento de escape de repetição, que não parava, que dava cólica. Eu ficava 2 dias com sangramento de escape, 10 dias sem. 2 dias com, uma semana sem. 3 dias com, 5 dias sem. E era imprevisível esse sangramento de escape. Fui no ginecologista, trocamos para o Desogestrel. O Desogestrel, ele dá, sim, 90% das vezes, um sangramento, assim, que pode durar até 15 dias. E muita gente desiste dele logo aí. Então, eu tomei o Desogestrel, eu tive um sangramento de uns 10 dias, mais ou menos, não me lembro bem, mas não chegou a 15. Eu tava quase desistindo de tomar o Desogestrel, e aí meio que funcionou, né? Só que funcionou, gente, por mais ou menos um ano e meio, tá? E aí, mesmo com o Desogestrel, eu voltei a ter aqueles sangramentos de escape. E aí, minha gente, não era aquele sangramento de escape tipo borrinha de café, que me dava uma cólica, dor de cabeça, como era com o gestinol. Eu comecei a ter um sangramento de escape, mas que na verdade já parecia uma menstruação, porque tinha um certo fluxo, né? Então era algo que realmente incomodava, que dava dor de cabeça, que dava inchaço. E, enfim, a minha vida virou uma bagunça. Fui no ginecologista, conversei, fiz todo um check-up, fiz vários exames de mama, de colo de útero, Papa Nicolau, todos os exames que a gente tem que fazer com frequência, mais alguns, né? Nesse meio tempo, o médico descobriu que eu tinha um mioma, que aparentemente estava lá quietinho, então ele ficou meio assim de tirar, mas no meu caso, com tudo que eu vinha sentindo, enxaquecas e muita cefaleia, muita tontura. Outra coisa, gente, eu comecei a ter já nos meus últimos meses, toda vez que eu ia ter um sangramento de escape, como se fosse uma TPM, um dia antes, 2 dias antes, eu tinha tipo uma vertigem, mas era uma tontura forte de ficar pálida, com a boca branca, assim, achando que eu ia morrer, sabe? Porque eu via o mundo girar e eu não sabia o que que era. Depois eu comecei a entender que, pera, eu tive hoje, amanhã eu tive um sangramento de escape. Daqui 15 dias eu tive de novo, tive outro sangramento de escape. E aí eu fui entendendo o que era realmente dessa oscilação. E bom, fiz todos os exames, o médico falou: olha, vamos tentar parar e vamos acompanhar. Muito embora ele cogitou o quê? O meu sangramento era em virtude do meu mioma. E eu fiquei bem chateada com isso, confesso, porque
eu finalmente, depois de 20 anos, estava sentindo a necessidade de parar o anticoncepcional. E fiz ultrassom, né? Porém, a médica que fez o ultrassom, ela falou: olha, o local onde está inserido o seu mioma, o tamanho do seu mioma, são miomas que não costumam dar trabalho, não costumam dar sangramento. Se você precisa mesmo parar o anticoncepcional, se você quer parar o anticoncepcional, muito provavelmente você vai poder parar tranquilamente, porque este mioma no lugar onde ele está inserido não é ele a causa do sangramento. Está muito mais para o anticoncepcional. Isso a médica que fez o meu ultrassom. Voltei no meu ginecologista, conversei com ele e falei: olha, não tem problema, vamos parar. Daqui 3 meses você volta, a gente vê como você está se sentindo. Depois daqui 6 meses você volta e a gente repete os exames, vê como você está se sentindo. E, enfim, foi assim a minha decisão de parar e parei, né? O começo, gente, tem lá no outro vídeo tudo o que aconteceu. O começo foi bem assim, é, é, meio conturbado, mas de longe, gente, eu não passei 1% do que eu já vi que muitas meninas passam, sim, na parada do anticoncepcional, nessa pausa, ou mesmo por parar de tomar. No meu caso, o que eu tive, gente? Eu tenho uma pele muito seca, uma pele sensível e muito seca. E aqui, gente, essa região, aqui também, mas principalmente aqui, ó, essa região ficava muito oleosa. Ficava muito oleosa, tipo, faltando uma semana, 10 dias para menstruar. Já no primeiro mês, eu parei. Isso aqui ficou tão oleoso, chegou a dar tipo uma dermatite. Eu não sei se de tanto que eu passava a mão. Enfim, controlei lavando o rosto mais vezes com um sabonete gentil para não dar efeito rebote e uma misturinha de óleo de coco com 2 gotinhas de óleo essencial de melaleuca, que controlam bem, né, esse tipo de disfunção aí da pele. E fui passando por isso. Uma ou outra acne, então assim, na testa, às vezes no nariz, mas nada assim de falar para vocês, nossa, meu rosto explodiu de acne. Muito embora, gente, eu nunca tive problema com acne desde a adolescência. Eu só tinha acne, assim, às vezes uma no queixo, aquela bem grandona, uma no nariz, às vezes aqui. E realmente sempre antes da menstruação, né? Faltando 5, 6 dias para a menstruação, vira, a pele ficava um pouco mais oleosa, dava uma espinha, 2 no máximo, passava a menstruação, a pele voltava a ficar normal. Então, os primeiros 3 meses foram bem intensos na questão da oleosidade na pele. Foi realmente muito, muita oleosidade. Com o tempo, gente, isso foi diminuindo, tá? Hoje, um ano depois de ter parado, vou falar para vocês que a minha pele não tem oleosidade, eu vou estar mentindo. Essa semana mesmo, né? Faltam 8 dias para minha menstruação chegar, mais ou menos ali, né? E aí eu já comecei com uma pequena oleosidadezinha aqui, assim, em volta. Porém, gente, não é nada que me atrapalha. Na verdade, eu nem acho ruim, porque eu tenho a pele tão seca que um pouquinho de oleosidade não está me atrapalhando, tá? Então, no quesito pele, gente, realmente a única alteração que eu tive foi uma oleosidade aqui na região do nariz, realmente exacerbada nos 3 primeiros meses. Bastante, bastante mesmo. Coçava, chegava a ficar irritado. Depois essa oleosidade foi diminuindo, então no quarto mês já estava um pouquinho menos, no quinto mês menos, no sexto mês menos, e hoje é um detalhe, assim, uma coisa que eu encaro como uma coisa cíclica, né, do organismo, e tá bem tranquilão, tá? Então de pele, gente, realmente foi só isso. Falando de cabelo, bom, gente, quem acompanha o canal sabe que eu sofro de eflúvio telógeno crônico, então eu tenho quedas de cabelo, às vezes elas são quedas bem intensas. Então, eu tô sempre com muitos cabelinhos novos, muito frizz. E essas quedas, elas podem ser 2 vezes no ano, elas podem ficar como ficou da última vez, 1 ano e meio. Nesse momento, eu estou passando por um quadro de queda, mas eu estou fazendo a utilização de um produto que contém minoxidil. Então, espero eu, e muito câmera torta, que muito provavelmente seja ele, né? Tô torcendo para que seja só isso. Mas fato é que eu estava, quando eu parei, num período que não estava com queda de cabelo, há pelo menos uns 6 meses, tá?
E o meu cabelo ficou praticamente um ano todo sem cair. Então eu cheguei a ficar, foi acho que um dos períodos mais longos que eu fiquei sem queda de cabelo. Praticamente um ano e meio sem queda de cabelo. E agora, um ano depois, eu estou passando por uma queda, já muito provavelmente não tem mais relação nenhuma com a parada do anticoncepcional. Provavelmente está muito mais ligado ou ao meu eflúvio telógeno que deu ruim porque ele quer, porque eu me estressei, porque choveu, porque não choveu, enfim, ou do produto com minoxidil que eu estou usando, que realmente, às vezes, no começo pode dar essa queda. Então, cabelo, gente, eu não senti diferença nenhuma. O cabelo não ficou mais oleoso, o cabelo não ficou mais seco, o cabelo não caiu, o cabelo não cresceu mais rápido, o cabelo não cresceu mais devagar. Simplesmente continuou normal. O cabelo não ficou mais escuro, meu cabelo continuou como vinha sendo nos últimos anos, não tive alteração nenhuma. Terceiro tópico é o peso, né? O peso, gente, foi uma coisa muito doida, né? Por quê? O que aconteceu? Quando eu parei de tomar, de fato, eu perdi assim 2 para 3 quilos, quase 3 quilos, nos primeiros 20, 25 dias. Então, quando eu parei, a minha menstruação, meu primeiro, assim, ó, quando eu parei, alguns dias depois, eu tive um sangramento de privação, que ainda não era menstruação. Então, eu vinha tomando anticoncepcional, eu parei mais ou menos uns 7 dias depois, não me lembro. Minha menstruação não, o sangramento de privação desceu, né? Essa não conta como menstruação. E a partir dali, levou 35 dias para descer a minha primeira menstruação de verdade. E aí, gente, depois desses 35 dias sem tomar o anticoncepcional, né, minha menstruação desceu direitinho. E, ou seja, nesse interstício entre o primeiro sangramento que eu tive de privação e até chegar à minha primeira menstruação de fato, eu perdi quase 3 quilos. E foi meio assustador. Por quê? Você não faz nada. Tipo, eu continuei comendo normal. Eu falei, gente, bateu uma paranoia, porque eu sou gordinha, né, gente? Então, assim, a coisa mais difícil do mundo é eu perder peso. Pra eu perder peso, tem que estar dodói. E aí eu fiquei, gente, não é possível. Perdi 1 quilo essa semana. Nossa, perdi mais 1 quilo essa semana. Perdi quase mais 1 quilo essa semana. Foram quase 3 quilos, assim, ó, numa chelapada só. Mas, de fato, gente, essa perda de peso rápida, né, acentuada, pelo que eu percebi, ela está muito mais atrelada a líquido retido que o anticoncepcional faz a gente reter do que perda de peso mesmo propriamente dita, tá? Por quê? A longo prazo, isso se estabilizou. Então, desses quase 3 quilos que eu perdi, eu parei com 2 quilos a menos. Então, o que eu tinha quando eu estava tomando anticoncepcional, hoje, um ano depois, eu peso 2 quilos a menos. Mas tem um porém aí. Eu peso entre 2,5 kg a menos. Eu estou passando por uma fase de trabalho muito intensa, de vida de trabalho realmente bem, bem intensa. Eu estou fazendo outro curso na faculdade, e então eu não estou malhando. Tenho me alimentado bem, mas assim, ainda não é da forma como eu gostaria. Então, assim, não tenho feito nada de diferente. Eu não estou engordando, mas eu também não estou emagrecendo, tá? Então, o anticoncepcional, ele não vai fazer ninguém engordar, assim, 20 quilos, não, tá? É realmente uma retenção de líquido. Só que aí, gente, tem um porém. Desses 2 quilos, 2,5 kg que eu venho mantendo a menos do que o que eu tinha, quando chega uma semana para minha menstruação, eu ganho quase 1 quilo. Então, assim, todo mês, sagrado. Falta, às vezes eu esqueço, sabe? Esqueço e me peso e falo, engordei 1 quilo, do nada, tipo, me pesei há 3 dias e engordei 1 quilo em 3 dias. Aí eu falo, pera, falta 4, 5 dias pra minha menstruação descer. Por quê? Agora, gente, essa questão da retenção de líquido, pra mim, ela tem sido cíclica. Então, no período de TPM, eu retenho, sim, bastante líquido. Os meus tornozelos ficam mais inchadinhos, o pé fica um pouco mais inchadinho, o rosto fica inchadinho e a região abdominal, o buchinho fica bem mais inchadinho, tá? Mas é 1 quilinho. Segundo dia de menstruação,
some, posso me pesar, 1 quilo vai embora assim, magicamente. Então, ficou uma coisa cíclica, né? Como se no todo eu tivesse com 1 quilinho a menos aí, tá? De fato. Então, eu acredito que está muito mais atrelado a uma retenção de líquido mais crônica, que o anticoncepcional dá, do que a um emagrecimento real, assim, de fato, tá? Então, houve sim, foi muito mais percebido, mais acentuado nos primeiros 40, 45 dias, e depois essa situação se equilibrou, beleza? Então, a gente já falou da pele, do cabelo e do peso. Agora, vamos falar da questão do fluxo, da cólica, da organização do ciclo, como que foi, como que eu tô fazendo para me organizar. Então, como eu falei para vocês, gente, eu fiquei, parei de tomar um anticoncepcional, passou-se alguns dias, tive aquele sangramento de privação que durou 2 para 3 dias normal, parou. A partir desse primeiro dia do sangramento de privação, eu fiquei exatamente 35 dias para descer a primeira menstruação. A partir daí, se eu não me engano, o segundo foi com 29 dias do ciclo, né? Tive um ciclo de 29 dias, depois um ciclo de 26. Aí ele ficou oscilando entre ciclos de 25 dias. É ruim porque é um ciclo curtinho, a gente não quer ficar menstruando assim todo dia, né? Mas tá dentro da normalidade, tudo normal. Então eu menstruei hoje, começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, passa 25. No 26º dia vem a minha menstruação, ou seja, o ciclo durou 25 dias. Então eu tenho alguns ciclos de 25, eu tenho alguns ciclos de 28, eu tenho até alguns ciclos de 29, tá? Fui na ginecologista há pouquinho tempo, tá tudo certo, o mioma não tá dando trabalho, não tô tendo sangramento nenhum fora do ciclo, tá? A única coisa é que, desde a primeira vez que eu tive a primeira menstruação, antes da menstruação ver de fato, eu fico com um sangramentinho de escape, tipo borra de café, as meninas vão saber o que eu tô falando. E esse sangramento, ele durava, ele era mais incômodo nos primeiros meses. Então, eu ficava 3 dias com sangramento de escape, para depois vir a minha menstruação de fato. No outro mês, 2, 3 dias com esse sangramentinho de escape, às vezes um dia sumia e no outro dia via a menstruação, né? Conversei com o médico na época, ele falou, olha, pode ser do mioma, pode ser do anticoncepcional, pode ser uma perimenopausa, mas aparentemente não. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tenho 39 anos, né? Então, sim, pode ser uma perimenopausa, né? Achamos que não, a última médica que eu fui há um mês atrás, nem um mês atrás. Por quê? Esse sangramento, ele tem diminuído os dias, tá? Então, hoje, já nos últimos 3 ciclos, ele fica 1 dia e meio e aí a menstruação já vem, sabe? E aí vem 3, 4 dias para normal, acabou, não tenho nenhum sangramento de escape no ciclo todinho, absolutamente normal. Quando vai chegar perto do outro ciclo, 1 dia e meio, pum, ele aparece de novo, depois da menstruação vem. Então, ele saiu de um sangramento de escape antes da menstruação, que durava 4 dias, começou a durar 3, começou a durar 2, agora ele está durando até 1 e meio. Então, a médica imagina que talvez ainda não seja nenhum sintoma atrelado à menopausa, até porque eu não tenho nenhum outro sintoma, seria somente esse mesmo. Mas pode ser, e se for também tá tudo certo, porque faz parte do corpo da gente, né? Questão de fluxo, de cólica. Olha, gente, tem oscilado bastante. Descobri que eu tenho menos cólica do que o que eu achava que eu tinha. Eu sei que quando a gente é mais jovem, a gente costuma ter mais cólica mesmo, do que quando a gente vai ficando mais velha, a tendência é que as cólicas, por toda uma questão fisiológica, que não vai caber aqui nesse vídeo específico, se vocês quiserem, gente, para quem não é do canal, para quem não é inscrito no canal, eu sou formada em ciências biológicas. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos com esse tipo de conteúdo para a gente falar sobre cólicas, sobre fluxo, sobre mioma, enfim, dá para a gente falar bastante sobre isso, né? Mas a cólica, ela tem variado. E essa última menstruação aconteceu uma coisa muito bacana que eu queria até dar essa dica para vocês.
eu não tive cólica, né? Chegou minha menstruação, fiquei 4 para 5 dias menstruada, não tive cólica nenhuma, nada, zero, nenhuma dorzinha. Eu falei, ué, estranho, né? E aí eu falei, o que eu fiz de diferente? Aí eu falei, bom, eu levei para o meu trabalho, uns 10 dias antes da menstruação, um pote de nozes, e fui comendo aquelas nozes assim, né? Em 10 dias comi um pacotinho, nada exagerado, 3, 4 nozes ali no dia. Fui comendo essas nozes, e aí eu menstruei e não tive cólica. Falei, mas foi a única coisa que eu fiz de diferente. Será que tem relação? E aí, gente, eu fui buscar algumas matérias com fontes mais confiáveis, alguns artigos que já mencionavam essa possibilidade. Então, sim, há fortes indícios de que nozes, até aquela questão do equilíbrio do ômega 6 com o ômega 3, de um ser inflamatório, o outro ser anti-inflamatório, um estimula prostaglandinas, o outro meio que freia, né? Então, agindo nesse equilíbrio que é um pouco complexo para a gente falar aqui agora, mas fato é que eu não tive cólica nenhuma mês passado, tá? Nos outros meses eu tenho uma cólica que às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca, mas que nenhum dia me impediu, assim, de trabalhar, como quando eu era mais novinha, que inclusive eu cortei a menstruação por conta disso, tá? Questão do fluxo também, gente, tem variado bastante, mas normalmente eu tenho um primeiro dia mais leve, um segundo dia bem intenso, um terceiro dia intenso e um quarto, quinto dia bem pouquinho. E vem se mantendo mais ou menos assim. Muda um pouquinho de um ciclo para o outro, mas é mais ou menos isso. Ufa, gente, é bastante coisa. Mas eu acho que assim, gente, a mensagem final que eu queria deixar nesse vídeo é a seguinte: o anticoncepcional, ele não é bala, né? Não é docinho. Eu queria não demonizar o anticoncepcional, mas também não endeusar o anticoncepcional, tá? Eu tomei por 20 anos, me arrependo em partes. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sim tomado os primeiros 3, 4 anos, depois eu teria pensado em outros métodos, tá? Eu comecei com o anticoncepcional, na verdade, porque para mim eu tinha muita enxaqueca, muita enxaqueca e muita cólica. Porém, gente, eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, com 18 anos. Então, eu não conhecia bem ainda o meu corpo, né? E aí eu descobri que eu tomei anticoncepcional um tempo, daquele que você toma, as, as pílulas para, a menstruação vem todo mês, você retorna, para, a menstruação vem todo mês. E aí eu percebi que eu fiz uma grande confusão na minha cabeça. E claro, menstruar não é divertido, não é confortável, não é a 10ª maravilha do universo. Mas que quando eu não tomava o anticoncepcional, a minha menstruação não era um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o inferno começou quando eu precisei do anticoncepcional como método contraceptivo, e aí sim eu passei a ter menstruações extremamente dolorosas, e todas elas. Porque sim, hoje tem mês que eu tenho enxaqueca, infelizmente, sim, tem mês que eu tenho enxaqueca na tensão pré-menstrual, vou parar no hospital, tenho que tomar tramal, tem esse incômodo, mas não são todos os meses, né? E quando eu tomava anticoncepcional, eu tinha enxaqueca todo mês. Eu tinha cólicas de morder a mão de tanta cólica, todo mês. Então, assim, eu tinha uma cefaleia horrorosa. E aí, o médico deu o contraceptivo sem a menstruação, né? Aquele que você emenda uma cartelinha na outra. Com isso, esses sintomas, eles ficaram um pouco mais sob controle, porque, claro, não tinha aquela oscilação hormonal do anticoncepcional e eu conseguia passar mais tranquila por isso. Muito embora, gente, o anticoncepcional, ele traz, sim, alguns riscos. Ele mexe muito com a libido. Então, pensa, eu passei 20 anos tomando anticoncepcional. E comecei muito jovem, com 18 anos, não me conhecia. Então, para mim, era o meu normal, né? Mas, na verdade, quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu vi que eu passei por longos anos
uma libido que estava prejudicada, sabe? Então, eu penso assim: se você precisa tomar, porque é o que faz sentido para sua vida nesse momento, dialogue com o seu médico, veja o que é melhor para você e tome sem medo nenhum. Mas se você não precisa tomar, se você tem possibilidades de outros métodos contraceptivos, ou se no momento você não precisa de um método contraceptivo, se você não precisa do anticoncepcional para controlar um mioma que está crescendo, porque não, gente, nem todo mundo que tem mioma precisa de anticoncepcional. Isso os dois ginecologistas me falaram: olha, calma, que não é bem assim. A gente vai acompanhar e por enquanto, pelo menos, tá tudo certo, tá? Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Pensa em si, a indústria fornecesse uma pílula mágica que impedisse os meninos de fazerem filhos, mas com isso ele ia perder 50%, eles iam perder 50% da libido deles. Será que seria tão bem aceita? Ou seria encarada como: meu Deus, este remédio diminui 50% da libido masculina, ainda traz esse perigo, esse perigo, esse perigo, esse perigo. Será que seria aceito? Gente, pensem, vocês conseguem pensar num universo onde o homem acorda todo dia, toma um comprimidinho para ele não correr risco de ter filho, mas que assim, ele só vai perder 50% da libido dele. Então, assim, é essa reflexão que eu quero deixar, né? O quanto o anticoncepcional na nossa geração, ele foi algo que, assim, tem espinha? Toma anticoncepcional. Tá com a pele oleosa? Toma anticoncepcional. Tem mioma? Não vamos nem acompanhar. Toma anticoncepcional que vai dar certo. Eu hoje fico muito preocupada, né? É, estando nesse meio científico, eu fico preocupada de ver como ainda, né? Porque, imagina, já se passaram 20 anos. E ainda hoje, o anticoncepcional é tido como uma balinha, assim, uma pílula mágica que faz a mulher não menstruar, né? Pode fazer não menstruar, vai fazer com que ela não tenha filho e tá tudo de bom. E não é bem assim, né? A gente tem outros métodos. Então vamos refletir e analisar. Se for o melhor para você, converse sim com o médico, tome, não tem e tá tudo certo, né? Mas saiba, existem outras possibilidades. Para isso que eu fiz esse vídeo, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!